Oséias, capítulo de número 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Nós já fomos conduzidos a Deus em oração, mais cedo, pela nossa irmã Marli. Então vamos partir para o nosso estudo da noite de hoje. É o nosso 11º estudo aqui no livro do profeta Oséias. E a nossa intenção hoje é abordar os 3 primeiros versos que formam uma unidade textual dentro deste capítulo. E nós veremos a razão. Então, nosso intuito hoje, nosso objetivo é começar a compreender adequadamente o estado decadente no qual chegou o povo do Reino do Norte, o povo de Israel, que é descrito, esse estado decadente é descrito aqui na acusação que nós começamos a ler, que nós lemos agora no capítulo de número 4. E assim, por fim, vamos refletir sobre as lições práticas da nossa vida no dia de hoje. Qual é o nosso plano de estudo? O nosso caminho aqui a ser percorrido hoje, com a graça de Deus. Vamos sempre uma breve recapitulação do que vimos na quarta passada. Depois vamos ver o pronunciamento da acusação de Deus, presente nos 3 primeiros versos deste capítulo que lemos, para que por fim façamos algumas reflexões práticas. Então vamos lá, sem delongas, para a nossa recapitulação. Nos estudos das semanas passadas, e por que falo no plural? Porque nas 2 últimas semanas nós estudamos todo o capítulo 3, nós vimos que, primeiro, Deus deu uma ordem para o profeta Oséias, para que ele restaurasse o seu casamento, o seu relacionamento com Gomer, a mulher adúltera com a qual ele havia se casado, seguindo a ordem de Deus. Por uma razão que nós não sabemos, já dissemos isso, Gomer já havia se envolvido mais uma vez com amantes, e cabia a Oséias
buscá-la, resgatá-la. Pois bem, essa ordem que Oséias recebeu para que restaurasse o seu matrimônio com a adúltera Gomer tinha um significado especial na relação entre Deus e Israel. Nós vimos lá no 3º capítulo. Isso por quê? Porque a semelhança de Gomer, a mulher infiel do profeta Oséias, Israel também passaria, como ela passaria, por um período de intensas restrições. Os irmãos se lembram disso? Nós vimos isso no capítulo de número 3, com vistas à sua purificação, ao pleno restabelecimento da relação de aliança. Ao fim desse processo disciplinar, assim chamemos, Israel voltaria a buscar a Deus com toda a reverência e também buscaria a Davi, seu rei. Os irmãos se lembram disso? E aí vimos ali uma clara referência, uma clara identificação messiânica com a pessoa do Messias, aquele que veio e se assentou no trono de Davi perpetuamente, Jesus, a quem servimos. Portanto, no 3º capítulo, como eu já disse há pouco, a ênfase nessa analogia, nessa comparação entre o casamento de Oséias com Gomer e a aliança de Deus com o seu povo, como um tema, fica para o segundo plano. Esse tema prevaleceu, essa comparação prevaleceu do capítulo 1 ao capítulo 3, mas agora nós veremos que ela vai para o segundo plano. Isso não significa que ela deixa de estar presente. Por vezes os irmãos verão palavras como filhos e filhas, rebeldia, prostituição, tudo lembrando o relacionamento do profeta com sua esposa adúltera. Mas, de fato, esse tema, essa comparação vai para o segundo plano. E foi o que nós já vimos aqui, lendo o capítulo 4, se os irmãos repararam bem na leitura. Então vamos começar a estudar este capítulo 4, que aqui está chamado de, ou pelo menos os seus 3 primeiros versos, pronunciamento da acusação de Deus. Vejam lá como começa esse 4º capítulo. Começa com uma ordem de Deus. Voltem os olhos para o 1º verso desse 4º capítulo. Olha o que nós lemos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Aqui como é que está conjugado o verbo ouvir? Está no imperativo da segunda pessoa do plural. Vós, ouvi, vós. Que encontra identificação com a conjugação da primeira pessoa do singular no passado, não é? Eu ouvi que fulano de tal falou tal coisa. Mas aqui é uma ordem, na verdade, porque ele está conjugado na segunda pessoa do plural. Deus está dando uma ordem ao povo. Vós, que sois meu povo, ouvi agora, é uma ordem, ouvi agora, imperativo, a palavra do Senhor. Ouvi vós, diz a palavra profética do profeta aqui, obviamente, não é? A palavra de Oséias. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Vejam, o povo é chamado a ouvir a palavra do Senhor. É ordenado a ouvir aquilo que Deus agora, no capítulo 4, tem a dizer. Notem que esse tipo de chamada, esse tipo de ordem inicial, alerta o povo para a seriedade daquilo que está prestes a ser dito. Alerta o povo da gravidade daquilo que está prestes a ser anunciado. E por que gravidade? Por que seriedade? Porque a mensagem por vir é séria. Porque, obviamente, irmãos, nós lemos no verso, é palavra do Senhor. Aquilo que o povo está prestes a ouvir aqui agora, no capítulo 4, a mensagem, o pronunciamento da acusação que vem por meio do profeta, nada mais é do que palavra do Senhor. Oséias tem uma palavra do Senhor, Senhor da aliança, a toda a nação de Israel, ao reino do norte. Não é o que nós lemos lá? Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. E por que a referência, irmãos, é ao reino do norte? Aqui, a referência não é a todo Israel, porque lembrem-se, nos dias de Davi e Salomão, havia um todo Israel, um único reino, um reino unido, não é? Mas depois da divisão dos reinos, esse nome ficou atrelado ao reino do norte. E o reino do sul ficou chamado de Judá.
porque a grande tribo que ficou no Reino do Sul foi a tribo de Judá, junto com a pequenina tribo de Benjamim. A maior era a tribo de Judá, por isso que todo o reino ficou conhecido como Reino de Judá. E quando nós olhamos lá para o verso 15 deste capítulo 4, que nós já lemos, olha lá: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Então vejam, o reino de Judá está à parte no discurso de Deus, aqui neste capítulo 4. O capítulo 4 se dirige especificamente ao reino do norte, ao reino de Israel. É uma referência específica ao reino de Israel. E o que é que este povo do reino do norte tem que ouvir? O que é que os filhos de Israel têm que ouvir? O que é que Deus tem a dizer para eles? Vejam lá, o reino do norte deve ouvir uma palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma contenda, é o que diz o verso 1, com os habitantes da terra. O sentido aqui, irmãos, é de que Deus tem uma disputa jurídica contra os habitantes do Reino do Norte. Tem uma disputa judicial, uma queixa judicial para apresentar contra o Reino do Norte. Uma causa, um processo judicial a conduzir contra o Reino do Norte. Então vejam, agora na mensagem poética da profecia, é como se nós fôssemos conduzidos subitamente para um tribunal. Esse é o sentido aqui, com o Senhor como promotor, aquele que vai apresentar a acusação contra Israel, contra o seu povo infiel. Deus tem várias acusações a apresentar contra o seu povo infiel. Ele está aqui estabelecendo um processo formal, nos moldes legais. Esse é o sentido da palavra contenda. Como um promotor aponta os crimes do réu, Deus está prestes a apontar os crimes do seu povo. E nesse caso, irmãos, nesse júri, ele é o promotor e o justo juiz. É ele quem vai acusar e é ele quem, como justo juiz, julgará o seu povo ao final. Isso fica mais bem entendido se nós nos lembrarmos da aliança de Deus com Israel. Deus tem uma aliança com o seu povo. Há termos tratados entre ele e o seu povo. Há um acordo entre as duas partes, entre ele e o seu povo. Só que uma dessas partes está em total desarmonia com os preceitos desse acordo, com as estipulações desse acordo. Está bem distante das prescrições estipuladas neste acordo de aliança. Está bem distante dos termos acordados. Logo, a parte ofendida vai buscar apresentar à parte ofensora aquilo que está em desarmonia, vai apontar os erros para a parte ofensora. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui, e fazendo as devidas ressalvas. Pense na ideia de um contrato. Quando duas pessoas firmam um contrato, as duas pessoas têm prescrições, não tem termos no contrato que tem que cumprir. Pense num contrato de aluguel, por exemplo. Aquele que faz a locação do imóvel apresenta os termos, aquele que aluga tem que cumprir os termos. Quais sejam? Não danificar o imóvel, não fazer isso, não fazer aquilo, dar uma entrada de 3 meses de aluguel com antecedência, para que possa alugar o imóvel, etc. e tal. Quando uma das partes não cumpre com os termos do acordo, a outra parte tem o direito de reivindicar as sanções legais à parte que não cumpriu, não é isso? O sentido é parecido com o que nós vemos aqui. Por que eu digo parecido? Porque a aliança é muito mais do que um contrato. A aliança é um compromisso de sangue. A aliança é muito mais profunda do que um contrato. O Senhor firmou uma aliança profunda, perpétua, irrevogável com este povo. Mas este povo não está cumprindo com as estipulações desta aliança. Então agora o Senhor irá acusá-los. A parte ofendida vai notificar a parte ofensora
buscando convencê-la dos seus erros e chamando-a à correção. Esse é o sentido aqui, irmãos. O Senhor tem uma contenda. Esse é o sentido do termo lá na língua hebraica original. E vejam, contra quem? Contra os habitantes da terra. Nós não devemos entender isso aqui como os habitantes de todo o planeta Terra. Lembrem-se, atentem-se para isso. Deus está falando com o povo da aliança. E o que é que estava previsto na aliança com o seu povo aqui nesse tempo? A posse de uma terra específica. Que terra era essa? A terra de Canaã. Então Deus está falando com os habitantes que Ele mesmo deu ali para aquela terra, não é? Cuja terra Ele deu concessão para que habitassem ali, que é o seu próprio povo. Essa é a melhor forma de entender aqui. Deus falando com o seu povo que está ali na terra de Canaã. Lembrem-se, irmãos, a terra é do Senhor. O Senhor dá a concessão para que o seu povo habite ali. É como se o Senhor, entre aspas, tivesse arrendado Canaã para o seu povo habitar ali, desde que cumprisse com as prescrições do pacto, da aliança, manifestas, entregues lá nos dias de Moisés, em Deuteronômio 28, em Levítico 16. Façam isso, 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 e vocês serão abençoados. Se fizerem isso, isso, isso e aquilo outro, vocês serão amaldiçoados. As prescrições da aliança, do pacto. Se o povo obedecesse ao Senhor, se o povo andasse nos caminhos do Senhor, o povo seria abençoado. Desfrutaria do melhor da terra. Mas se o povo não obedecesse ao Senhor, se rebelasse contra o Senhor, as maldições o acompanhariam. E vejam, eles estavam violando os termos da aliança. Eles tinham de zelar para que cuidassem da terra. Nós vamos falar mais detidamente sobre isso no verso 3. A terra estava arrendada a eles, mas eles não tinham compromisso com Deus, estavam violando os termos da aliança. Logo, o vínculo deles com a terra de Canaã também seria afetado. E nós vamos ver daqui a pouquinho no verso 3 de que maneira específica. Vamos lá. Aí diz o verso de número 1 ainda, verso 1, que eles devem ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes daquela terra. E por qual motivo, irmão? Por quais motivos, irmãos, Deus tem essa contenda judicial? Por quê? O verso 1 diz: porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O povo estava violando os padrões ético-espirituais que eram esperados dele. Entre eles não havia verdade, não havia amor, não havia conhecimento de Deus. Havia 3 graves aberrações no comportamento do reino do norte, do reino de Israel, relacionadas a esses padrões da verdade, do amor e do conhecimento. Primeira delas, verdade. Como é que a gente tem que entender isso aqui? Verdade aqui, irmãos, deve ser entendida como confiabilidade, integridade pessoal. O povo não era confiável, o povo não era íntegro, o povo não era firme nas suas palavras e ações. A conduta de vida do povo era marcada por palavras e ações não confiáveis, desonestas, não críveis, creditáveis. Diga lá, minha irmã. Eu não estava para vocês, mas eu só quero saber quem arrendou para eles a terra. O Senhor. O Senhor. Foi uma figura de linguagem. O que eles diziam é o seguinte: a terra era do Senhor. A terra era do Senhor e Ele deu por possessão ao seu povo, aos filhos do seu povo. Essa é a ideia. O povo que não tinha verdade. Que agora Deus está acusando, que não agia com verdade, agora Deus está acusando, não é? Então vamos lá. Esse é o sentido aqui, irmãos. Os israelitas não eram honestos, não eram confiáveis, não eram dignos de confiança. Eles eram indignos de confiança. Era um povo no qual não se podia acreditar, irmão. Irmã, era um povo totalmente descomprometido, enganador, desonesto.
E assim a gente pode entender, não é? Na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. Como é que Deus poderia manter um relacionamento pactual com esse povo? Desonesto, indigno de confiança, descomprometido, enganador, povo não confiável. Mas olha só, não era só isso que lhe faltava não, também lhe faltava amor, diz o verso 1. Ou seja, faltava ao povo também essa espécie de comprometimento mútuo que deve caracterizar os nossos relacionamentos como povo de Deus, que é o amor. Diz respeito a um amor fiel que brota do interior e se manifesta no exterior, nos nossos relacionamentos, uma atitude amorosa, compassiva, de serviço, fundamental para a manutenção dos relacionamentos entre o povo de Deus. E diz o texto que Israel não fazia isso. Estava distante desse tipo de prática. Entre eles não havia, entre os filhos de Israel, não havia esse tipo de conexão amorosa, que leva a ações amorosas, a palavras amorosas. E aí pensemos, isso em relação a Deus e em relação ao próximo. E aí a pergunta é, como Deus poderia derramar as suas bênçãos pactuais sobre um povo assim? Que não era confiável, que era indigno de confiança, enganador, e agora vemos, que não tinha amor, que não agia com amor, que não era um povo compassivo, amoroso, que não era um povo disposto a se dar uns pelos outros e a amar ao Senhor acima de tudo e acima de todos. E vejam, irmãos, também lhe faltava, diz o verso 1, conhecimento de Deus. Por fim, e em resumo, o que é que faltava a esse povo? Também conhecimento de Deus. E esse é um tema importante neste livro do profeta Oséias. Por vezes nós veremos isso. Falta conhecimento. Meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo não me conhece. Falta a este povo conhecimento do Senhor. E aqui conhecimento, irmãos, é muito mais do que conhecimento teórico, tá? É muito mais do que saber que Deus existe, é muito mais do que saber que Deus abomina a idolatria, é muito mais do que saber acerca de Deus teoricamente. Conhecimento de Deus é a ideia de desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o sentido de conhecimento nos termos bíblicos. Relacionamento íntimo. O povo não tinha um relacionamento pessoal com Deus, pelo contrário. Buscava nutrir relacionamento com os ídolos. O povo não reconhecia o Senhor como Senhor de sua vida. Então vejam, é como se ignorasse Deus. É como se não tivesse apego ao Senhor. E notem a triste ironia. Na terra dada pelo Senhor, o povo não tinha conhecimento do Senhor. O povo não desfrutava de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Em resumo, irmãos, Israel era totalmente leviano em assuntos de extrema importância para uma convivência pacífica, harmoniosa, tanto em relação a Deus como em relação ao próximo. E isso, irmãos, vejam só, fica ainda mais claro quando nós vemos o verso de número 2. Ao contrário do que era esperado pelo Senhor, o que é que prevalecia entre o povo? Olha o verso 2. Deus dizendo, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Parece um resumo dos programas televisivos da tarde. Não ia falar do programa do Datena, mas não é o único, né? Há vários. Diga lá, meu irmão. No verso primeiro ainda, depois que eu aprendi isso, eu comecei a viver de uma forma diferente esse amor de Deus, essa justiça de Deus, essa misericórdia de Deus. Porque até agora nós vimos no capítulo 3, Deus dá, até o capítulo 3, Deus dá todas as coordenadas para o povo compreender. Uma coisa é assim, ó, vocês estão procedendo diferente daquilo que foi combinado, vamos assim dizer, né? E nós vamos entrar agora no capítulo
Aqui nesse caso está tratando do povo. Isso, do Reino do Norte. Esse negócio da falta que o pastor falou, a falta do conhecimento de Deus, isso é muito importante a gente adquirir para a gente não incorrer nesses erros. Porque aí você leva a cidade não sei o que, foi isso que era. Mas peraí, que compromisso esse povo tinha? A comparação que a gente pode fazer, irmão, a partir do que o irmão falou, é essa repetição do que acontecia, não é? Com o povo. Deus levantou profeta atrás de profeta, e o que é que o povo fez com os profetas que Deus levantou? Jesus diz isso lá. Jesus está olhando para Jerusalém, uma das vezes em que Jesus chora, né? Jesus chora, por exemplo, quando Lázaro está morto, né? Mas há uma outra ocasião em que Jesus chora, que é quando ele olha para Jerusalém, lamenta sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que te são enviados, e apedrejas os que te são enviados. Eu quis te reunir como uma galinha junto aos pintinhos debaixo de suas asas. Deus mandou profeta atrás de profeta para condenar o pecado do povo, e o povo, em vez de ouvir a voz do Senhor, se arrepender dos seus pecados, fazia o que com os profetas? Matava os profetas. A mensagem me incomoda, é melhor matar o portador da mensagem do que me curvar a ela. Vamos calar essa voz aí. Aí Deus vinha e levantava outro. Então, de fato, irmão, houve uma insistência deliberada nos erros, nas práticas pecaminosas, na idolatria, e é esse tipo de coisa que Deus está condenando aqui. Vejam, irmãos, o que é que reinava entre o povo, em vez de verdade, amor, conhecimento de Deus, relacionamento íntimo com Deus. Vejam só a descrição do verso 2, que chocante. Por isso que eu brinquei, né? Parece um resumo dos programas policiais da televisão, não é? Olha lá: perjúrio, mentira, matança, furtos, adultérios, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Olha lá, perjúrio, qual é a ideia? Os juramentos que o povo fazia eram falsos e insinceros. O povo dizia uma coisa que não se podia escrever. Jurava que faria coisas ou determinadas questões, determinados compromissos que não eram cumpridos. Juramentos falsos e insinceros. 2, as pessoas mentiam, olha lá, prevalecia a mentira, afirmavam coisas totalmente distintas da verdade, da realidade. Agora 3 e 4, furtos e adultério. Vejam lá, a sociedade estava desenfreada em furtos e em adultérios, em assassinatos e em furtos. Na verdade, matar e furtar, né? Desculpe, em assassinatos e furtos. Agora sim, a quinta prática denunciada aqui, adultério. O povo estava fundado em adultério. O adultério era uma prática comum. Não à toa nós veremos aqui no próprio capítulo 4 que cometiam adultério, inclusive com as prostitutas cultuais dos outros deuses, dos ídolos, não é? A violência, por fim, imperava. Olha o que diz lá: arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Qual é a ideia? A ideia é que homicídios aconteciam com tanta frequência, isso lá no sentido do verbo, da expressão hebraica, que não havia intervalo de tempo entre um homicídio e outro. Todo dia, toda hora, era homicídio atrás de homicídio. Esse é o sentido aqui de homicídio sobre homicídios. A frequência dos homicídios era tão rápida a ponto de não haver intervalo de sossego. Era morte atrás de morte, irmãos, entre o povo do Senhor. E talvez a referência aqui, irmãos, esteja ligada aos golpes políticos entre os próprios reis de Israel. Os irmãos se lembram daquilo que nós falamos lá no comecinho, da situação política de Israel, do Reino do Norte? Era golpe político atrás de golpe. Uma dinastia derrubando a outra. E para fazer isso, geralmente, o que acontecia? Matava-se a dinastia que estava no poder, o rei representante de uma dinastia, e outro ia lá e assumia. Aí vinha outro interessado no poder, assassinava o que estava no poder, outra dinastia vinha e assumia. Percebam, entre o povo de Deus prevaleciam condutas totalmente opostas à vontade de Deus, reveladas, por exemplo, nos 10 mandamentos. Olha lá: morte, adultério, homicídios,
mentira, falso testemunho. Perjúrio, jurar falsamente, também é uma forma de falso testemunho. O povo estava totalmente distante, irmãos, daquilo que Deus esperava, revelado na sua lei. Logo, era inevitável, irmãos, as maldições previstas pelo pacto bateriam à porta daquele povo. E aí vamos ver o verso 3 para a gente encerrar. Lembre-se, tudo isso é uma acusação em termos jurídicos da parte de Deus, não é? Olha qual será, ou qual tem sido aqui nos dias do profeta, a consequência dessa situação decadente de Israel. Vejam o verso 3. Por isso, ou seja, portanto, por causa dessa distância total da lei de Deus, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Vejam, não é surpreendente a gente ler aqui que por causa de todo esse comportamento pecaminoso, a terra está de luto. Ou na língua hebraica original, aqui a ideia é: a terra chora. A terra está chorando. Porque várias maldições previstas por Deus nas prescrições da aliança, do pacto, se o povo o desobedecesse, envolviam maldições sentidas na terra. Querem ver alguns exemplos? Alguém, por favor, leia Deuteronômio 28, verso 16. Outra pessoa, verso 30. Tudo em Deuteronômio 28. Outra pessoa, verso 33. Deuteronômio 28, verso 16, o primeiro texto. Guardares o mandamento. 28, 16, irmão? Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito serás no campo. Qual é a ideia? A ideia é que o campo não seria fonte de bênção para o homem. O campo sentiria a maldição de Deus. Agora o verso de número 30. Tu te casarás com uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirás uma casa, mas não morarás dentro. Agora, atenção. Plantarás uma vinha, mas não a desfrutarás. Olha lá, Deus está dizendo, tudo isso, irmãos, aqui a partir do verso 15 de Deuteronômio 28, são as maldições previstas pelo pacto, é aquilo que Deus está dizendo: vocês vão entrar na terra, se me obedecerem, quais serão as bênçãos? De 1 a 14, bênção, 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 decorrente da obediência. Agora, se me desobedecerem, do verso 15 em diante, maldição, 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 o que vai acontecer é isso, 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 isso. Nós estamos lendo uma das maldições, e agora a Ivonete leu, no verso 30, aqui uma das maldições seria essa: o povo plantaria vinha, mas não desfrutaria dela. Olha aí a maldição sentida na própria terra. Agora verso 33. Fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerás a um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Aquilo que a terra produziria serviria de alimento para outro povo e não para o povo do Senhor. Várias maldições, percebam, é para isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos, relacionavam ou estavam relacionadas à terra. É por isso que aqui no verso 13 do capítulo 4 de Oséias, nós vemos que por causa da desobediência, dos pecados do povo do Senhor, a terra também está sentindo as consequências. A terra chora, a terra está de luto. Porque nós não podemos perder de vista, irmãos, que toda a realidade criada por Deus está interconectada. Isso inclui a nós, como seres humanos, mas inclui toda a criação como um todo. As demais coisas criadas por Deus, tudo foi criado por Ele. Então, a criação de Deus é uma única realidade que está interconectada.
Quando o homem peca, toda a criação sente os efeitos. Não foi assim com Adão e Eva? Eles pecaram, o primeiro pecado, o pecado original. E aí o que é que Deus diz? Maldita será a terra por tua causa. O homem foi criado como mordomo da criação. Logo, o que ele faz se reflete, tem reflexos em toda a criação. Por causa do pecado original, por exemplo, de Adão e Eva, toda a terra se tornou maldita. Por quê? Porque o homem é o representante, é o mordomo de Deus sobre a criação. Deixa eu tentar ilustrar aqui para os irmãos entenderem de maneira mais fácil. Se o presidente brasileiro hoje fosse lá para os Estados Unidos, numa visita diplomática, e desse um bofetão no rosto do presidente norte-americano, e aí por causa disso os dois países entrassem em guerra, quem ia sentir os efeitos da guerra? Só o presidente brasileiro ou todos os brasileiros? Pense agora nessa realidade de guerra entre Rússia e Ucrânia. Os representantes dos dois países, principalmente o representante da Rússia, têm motivos para invadir o outro país, para guerrear contra outro país. Mas quem é que sente os efeitos dessa guerra? É só o presidente ucraniano? É só o representante do povo ucraniano? Ou todo o povo? Ou os representados junto com ele? A ideia é basicamente essa. A gente pode fazer uma comparação nesse sentido. O homem é o representante, é o mordomo sobre a criação. Quando ele erra, ele peca, as consequências são sentidas em tudo aquilo que ele representa, ou sobre aquilo que ele foi colocado. Por isso, a terra estava de luto. Olha só que coisa interessante. De que maneira a terra estava de luto? Qual era o sinal disso? Final do verso 3. Todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Notem o sinal do choro da terra, que estava sentindo as consequências do pecado do povo de Deus. Tudo o que morava nela desfalecia. É uma referência aqui à vegetação. Toda a sua vegetação estava desfalecendo. Junto disso, os animais do campo também, as aves dos céus também, e até os peixes do mar daquela terra estavam sentindo a maldição de Deus decorrente da desobediência do seu povo. Ou seja, a situação decadente de Israel trouxe maldições que afetaram toda a realidade na terra na qual habitavam os filhos de Deus. Assim termina a primeira parte dessa acusação judicial da parte do Senhor. Diga lá, minha irmã. Não se reparar que quando está escondido lá no fundo do mar, vai sofrer, são os peixes. Debaixo da água, vai estar vendo na água todos sofrerão. Até os peixes. Exatamente isso. Os irmãos se lembram da linguagem de Sofonias? Nós já estudamos aqui. Um profeta que, na linha do tempo, não é? Está à frente de Oséias, está lá na frente de Oséias. Oséias profetizou antes. Sofonias está profetizando para Judá, o reino do sul. É outro contexto, outro povo. Mas lá, se os irmãos se lembram bem, ele também fala da criação sentindo os efeitos das maldições impostas por Deus em decorrência da desobediência do seu povo. Vamos para as reflexões práticas, para a gente encerrar aqui, irmãos. Em suma, o que é que tudo isso nos ensina, não é? Para a nossa vida hoje. Primeira, precisamos, irmãos, estar sempre dispostos a ouvir o Deus da aliança a quem servimos. Não foi a ordem que Deus deu no comecinho aí? Ouvi vós a palavra do Senhor, filhos de Israel. Isso inclui ouvir aquilo que nos confronta também. O que Deus está prestes a dizer, e disse aqui por meio de Oséias, ia confrontar o povo. E Deus está dizendo, vocês têm que ouvir. Estou dando uma ordem, ouvi vós, filhos de Israel, o que eu tenho a dizer. E o que Deus tinha a dizer confrontaria o povo.
Hoje, irmãos, Deus continua a falar conosco por meio da sua palavra. E por vezes aquilo que Ele nos fala nos confronta também. Por vezes aquilo que Ele nos fala vai ao encontro dos nossos pecados, dos nossos erros, daquilo que nós insistimos em fazer, falar e pensar que contraria a sua palavra. E nessas horas, qual é a nossa tendência? É deixar de lado, se rebelar contra a voz do Senhor, deixa isso para lá. Mas vejam, nessas horas nós temos que nos sujeitar à ordem, ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje, para nós, vem do púlpito, quando ela é pregada aqui fielmente, por aqueles que a pregam. A palavra do Senhor pode vir de um aconselhamento entre dois irmãos. Claro, estou me referindo a palavras, a pregações e aconselhamentos que se baseiam na palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que o Senhor tem para dizer para nós hoje. Mas ela vem, Deus continua a falar conosco. E nessas horas, o que a gente tem que fazer, mesmo que ela nos confronte? Ouvir, nos sujeitar, ouvir com temor e tremor aquilo que Deus tem para nos dizer. Geralmente, quando nós somos confrontados, o que é que a gente faz? Mas você também é pecador? Mas você também peca? Que autoridade tem você para me dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer? A questão é, não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem está te dizendo, meu irmão e minha irmã. E quando eu também estiver fazendo algo de errado, por favor, me confronte com a palavra de Deus. Não me deixe andar de modo equivocado. É difícil, irmã e irmão, às vezes é difícil a gente se sujeitar, ouvir de fato aquilo que Deus tem para nos dizer. Mas vejam que ignorar a advertência de Deus é atrair desastre para si mesmo. Às vezes Deus está lá nos falando através de um irmão, de uma pregação, de um sermão, de um estudo, e a gente está insistindo em não ouvir. Logo mais baterá à nossa porta o desastre, porque nós não ouvimos aquilo que o Senhor tinha para nos dizer. E aí? Segunda coisa, notem, a distância da verdade, do amor, do conhecimento de Deus, que nós lemos aqui no texto, distância que era nutrida pelo povo de Israel, se revela, se manifesta em práticas morais abomináveis. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não existe vácuo espiritual. Se o Senhor e a sua vontade estiverem ausentes da nossa vida, não vai haver um vácuo ali, um vazio. O pecado virá preencher. Se o Senhor e a sua vontade não forem o centro, digamos, a motivação maior, aquilo que move o nosso coração, na nossa vida, florescerão pecados à torto e à direito. Não existe vácuo espiritual. Ou o Senhor ocupa o nosso coração e a sua vontade é o centro para nós, ou pecados florescerão de modo assustador. E aí a pergunta é para nós hoje: o que é que nós vemos em nossa vida? A verdade, o amor e o conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus, o que é que predomina na nossa vida? A verdade, o amor e a intimidade com Deus, ou predominam os pecados? Vejam, eu não estou dizendo que crente não peca, não. Se você é como eu, ser humano, você peca. E muito mais do que gostaria, não é verdade? Se é crente é assim, muito mais do que nós gostaríamos, irmãos. Há pecados com os quais eu luto e às vezes eu não me conformo. Como eu posso fazer isso? Como eu cheguei a esse ponto novamente? Eu não acredito que eu fiz isso de novo. Como pode? É assim, não é? Mas vejam aqui, irmãos, pecar todo mundo peca. Agora a questão é: os pecados são aquilo que prevalece, ou é aquilo, os pecados são aquilo que prevalece na nossa vida? Ou será que o que prevalece em nossa vida são os valores da palavra do Senhor e o pecado é apenas um acidente? Porque no crente é assim, pecado é acidente. Pecado
não é o que prevalece na sua vida. O que prevalece na sua vida são os valores de Deus, como a verdade, o amor, o conhecimento de Deus. Ainda que ele peque, o pecado não prevalece. Basicamente é aquilo que Jesus disse, não é? Você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Agora, se a árvore é ruim, ainda que diga que é árvore boa, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, confessar um dos meus pecados. Aconteceu no domingo, assim que eu saí aqui da igreja, olha só, o pastor acabou de sair da igreja, pregou na igreja, chegou em casa e já pecou. Aliás, antes de chegar em casa eu já havia pecado com certeza, né? Mas lá agora eu me lembro, vou confessar aos irmãos. Cheguei em casa, como faço todos os domingos, liguei a televisão e estava lá o Fantástico. É o único noticiário que eu gosto de ver durante a semana, geralmente é o único que eu vejo, é o Fantástico. Estou vendo e por 2 vezes, não sei se alguém mais aqui assistiu, 2 reportagens, 2 homens autoproclamados pastores, chamados pastores, envergonhando o Evangelho de Jesus. Um porque pegou dinheiro à torta e à direita de vários aí, com vários e vários golpes financeiros, e outro por outra razão que eu não me lembro agora. Mais 2 homens chamados, autoproclamados pastores, envergonhando os valores do reino de Deus. E aí esse pecador aqui já pensou na hora na fulminação daqueles 2 camaradas. É por isso que pastor, quando fala de pastor hoje, todo mundo tem arrepios, não é? Antigamente, quando se falava, não, é o pastor, pode confiar, pode vender fiado, por exemplo. Todo mundo. Hoje, é pastor, aí é que eu não vendo mesmo. É por causa desse tipo de picareta. Aí pequei, meus irmãos. Mas vejam só que coisa. Pessoas que se diziam árvores boas, nesse caso, pastores, cujos frutos, cujas obras mentiam totalmente aquilo que afirmavam. Por último, para a gente encerrar, nós também aprendemos aqui acerca da nossa responsabilidade diante de toda a realidade criada por Deus, diante de toda a criação de Deus. Os irmãos concordam com essa frase aqui? Quando o pecado e a perversão são desenfreados numa sociedade, toda a criação sofre. Toda a criação sofre, não só os seres humanos. Tudo aquilo que foi criado por Deus sofre das consequências. Por isso, irmãos, a preocupação com a criação de Deus é importante para nós que somos crentes. Deve ser importante para nós. Nós somos mordomos de Deus, nós temos que ter zelo pela criação do Senhor, odiando tudo aquilo que a afeta negativamente. O que é que a afeta, entre outras coisas, afeta a criação negativamente, de acordo com o texto? Os pecados do seu povo. Logo, nós temos que ter zelo pela criação, odiando o pecado, porque o pecado a afeta negativamente. Então o povo vive sofrendo, porque o povo vive pecando. Mas lembre-se, irmã, a diferença daquele que é crente e daquele que não é. Nós já falamos há pouco. Sim, mas há uma diferença bem importante entre aquele que é crente e o que não é. O que não é crente, irmã, peca de maneira desenfreada, não está nem aí. Em outras palavras, o que prevalece na sua vida são os pecados. Na vida do crente é diferente. Ele peca, é verdade, mas os frutos de justiça produzidos por Deus o levam a arrepender-se, a pedir perdão ao Senhor e ao próximo, caso o tenha ofendido. Mas a questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para isso, irmãos. Também, nós temos responsabilidade diante da realidade criada por Deus. Lembrem-se, nós não somos as únicas novas criaturas no plano redentivo de Deus. Também haverá novos céus e nova terra. Paulo escreve aos Romanos que a criação
geme e suporta dores, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a redenção final, pela qual todos nós aguardamos. Tudo na criação de Deus está interconectado, nós temos que ter zelo por isso também.